A Argentina fez uma greve política e por isso pacífica. Não se caiu em provocações e o governo ficou desorientado. Ninguém acorreu para defender o governo, que ficou ali isolado. E agora o governo corre o risco de até perder no Congresso, o que é quase impossível de ocorrer. Mas de tão impopular que está esse governo, que ele já não conta mais com aquilo que poderia recorrer, que seria o plebiscito, ou seja, submeter aquele seu pacote ao voto popular. O governo Milei costumava dizer que não tinha apoio do Congresso, tinha apoio nas ruas. Mas onde está esse apoio? Não apareceu, pelo menos nesse dia de greve geral, não é? Dia de greve geral que não foi uma greve geral, pelo contrário, muitos serviços funcionaram. Por exemplo, o serviço de transportes, que tinha que garantir a presença de trabalhadores nas manifestações, principalmente aquela manifestação das 15 horas, ali na frente do Congresso Nacional. Pois é lá no Congresso Nacional onde deve haver o maior nível de pressão sobre os políticos para evitar que aquele pacotaço que arrasa com os direitos sociais, os direitos dos trabalhadores e, sobretudo, impõe tarifaços como aquele dos transportes coletivos que está marcado para vigorar a partir de 1º de fevereiro. São 540% de aumento nos transportes de ônibus, de trens, de metrô, além daqueles que estão por se definir, que é o aumento do gás, da gasolina, que já aumentou várias vezes, mas tem de ser aumentado por causa da inflação galopante de 30%, que é o que ameaça dar esse mês na Argentina. Só para se ter uma ideia, a inflação está tão violenta que só ontem o dólar subiu 5% num só dia. O governo também sofre, do fato de não ter muita experiência com as negociações parlamentares. É um governo geralmente muito arrogante e que quer impor de qualquer maneira a sua vontade. Não adianta. E não é só no Congresso. Por exemplo, a Justiça veio ontem mesmo e revogou 5 artigos da lei trabalhista. Essa lei trabalhista que impede o trabalhador de ter indenização por demissões. Trabalhadores, às vezes, com 30 anos de serviço, perderiam a maior parte de seus direitos. Tem também aquelas restrições a direito de greve, a horas extras, que elimina as horas extras do panorama social na Argentina. Mas o fato é que o governo acabou perdendo as estribeiras e teve de ele mesmo solicitar que o Congresso adiasse para a próxima semana a votação daquele decretaço. Para que os internautas entendam bem, existem 2 projetos mestres ali transcorrendo no Senado. O primeiro é o decretaço, que entra em vigor imediatamente, uma espécie de medidas provisórias aqui no Brasil, mas que pode cair se houver maioria absoluta em uma das câmaras. O que está ameaçado de ocorrer, que é justamente a maioria peronista, que só os peronistas no Senado têm 35 dos 37 votos necessários para derrubar esse pacote. A gente sabe que a pressão é muito grande, E de vez em quando aparecem lá 1 ou 2 deputados ou senadores que são cooptados. O que ocorreu ontem, por exemplo, com 3 deputados que foram cooptados lá pelo poder econômico e se bandearam
para o lado do governo. Eles foram pressionados pelo governador de Tucumã, não é? Que necessitava de um ajuste com o governo federal, porque do contrário não teria garantido o seu fundo de participação, o que lá na Argentina se chama retenções do orçamento para os governadores. Neste material aqui da Folha, Milei enfrenta greve geral contra reformas ultraliberais na Argentina. Diz aqui que é o primeiro projeto, né, com 366 artigos, já está em vigor, mas teve a parte relativa à reforma trabalhista suspensa pela Justiça. Já o segundo, que é um projeto de lei, foi reformulado pelo governo. A nova proposta, apresentada nesta segunda, exclui 141 dos 664 artigos originais do pacote, mas mantém as reformas liberais de base. A gente já tinha falado aqui de alguns recuos do governo, principalmente na questão das privatizações. Não vão mais privatizar como queriam a YPF, que é a Petrobras dele, o Banco Nación, que é o Banco do Brasil, e as empresas de satélite e também de energia atômica que estavam sendo ali, querendo que presenteasse aos amigos do governo e do poder econômico principalmente. Milei conseguiu maioria para levar o texto ao plenário da Câmara já na quinta-feira. Para isso, pressionou assessores e parlamentares ligados a ele a chegar a um acordo em comissões com a chamada oposição dialoguista, composta por partidos de centro e centro-direita. Um dia antes, porém, ele testará o apoio ou rejeição que tem nas ruas. Isso aí também é um delírio, um sonho, não é, de noite de verão do governo, que quer recorrer ao plebiscito. Ora, o plebiscito na Argentina não tem efeito vinculante, ou seja, se o argentino apoiar ou rejeitar uma proposta do governo, essa proposta não terá seus efeitos imediatos. Pelo contrário, aquilo é só um indicativo que será novamente submetido ao Congresso. E a própria convocação desse plebiscito também depende do Congresso, porque, de outra maneira, o governo estaria realizando ali um plebiscito ilegal, além do risco de correr, que é o risco de perder, né? A greve geral foi convocada há semanas pela CGT, a maior central sindical do país, pela primeira vez em 5 anos. Ao longo dos dias, a paralisação foi recebendo a adesão de diversos outros grupos, incluindo a coalizão peronista União pela Pátria e a Esquerda. É um decreto de urgência de magnitude imensurável. É ilegítimo, é ilegal e inconstitucional, disse o secretário-geral do sindicato, da Confederação Geral dos Trabalhadores, Héctor Daer. Milei, por outro lado, tem minimizado e criticado a convocação da greve, assim como os setores empresariais. Há duas Argentinas, uma que quer permanecer no atraso, no passado e na decadência, e outra que votou nas ideias da liberdade, afirmou o presidente a uma rádio local nesta segunda. Mas o Milei está ali praticamente falando sozinho, porque os fatos não correspondem mais à realidade. Ele já passou a onda dele, a onda da dolarização, a onda da motosserra, de que ninguém fala mais, inclusive a motosserra acabou se virando contra seu próprio projeto, que já decepou nada mais do que 140 artigos daqueles 600 artigos iniciais do projeto chamado Ônibus.